Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início hoje a mais um vídeo relacionado ao meu Fiat Uno Mille Electronic, ano 93, modelo 94, que vocês já conhecem aqui no canal na sua série de vídeos aí de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. E qual é o tema que nós abordaremos aí, né? Enquanto eu gravo aqui com vocês, eu dou uma voltinha de Uno, né? Nessa tarde de domingo. Bom, hoje nós falaremos um pouquinho, né? Vamos tirar uma fina dos dois lados aqui. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o marcador de combustível do Uno. É que é um tema, inclusive, bastante discutido e que envolve muitas dúvidas aí nos grupos aí relacionados à botinha ortopédica da Fiat. Na verdade, essa matéria que eu estou gravando para vocês hoje, ela vale para Uno, Premio, Elba, Fiorino, Fiat Duna, seja ele com o painel satélite, né, que é esse painel aqui mais antigo, como o Tabelier aí, né, o painel posterior ali também utilizado na década de 90, tá legal? Então, as dicas que eu vou passar e os princípios de funcionamento que eu vou ajustar com vocês aí se adequam aí para todos esses modelos que eu já pautei. Contudo, antes mesmo de vocês assistirem a esse vídeo, tá com pressa, tá com pressa aqui, tá com pressa. Bom, mas vamos lá, isso porque aqui é uma faixa só, hein? Bom, mas antes mesmo de vocês assistirem a esse vídeo, né, se você não sabe muito bem como é que funciona um marcador de combustível, né, se você tem algumas dúvidas em relação aqui ao painel da Fiat, eu recomendo outras 3 matérias que nós temos, 2 que estarão no card agora e uma que aparecerá aí posteriormente no card para vocês, tá? A primeira delas é sobre o sensor de nível de combustível, a boia do tanque. Eu tenho um vídeo que fala tipicamente para todos os modelos como é que funcionam os testes, como funciona realmente essa peça, né, como funciona esse equipamento. E aí eu estou colocando no card para que vocês possam assistir e isso vai poder embasá-los melhor sobre essa matéria de hoje. E o segundo vídeo é sobre o painel satélite, um vídeo que eu gravo explicando todas as funções aqui do painel satélite. Isso pode ajudar bastante você aí a entender um pouco mais sobre essa matéria, tá legal? E aí o outro vídeo também que nós vamos falar é sobre a linha de combustível, mas esse aí, tão logo seja oportuno, ele vai aparecer no card aí para vocês. Então, olha aí a minha explicação a respeito do marcador do Uno. Então, pessoal, vamos começar aí a falar, né, sobre o marcador de combustível do Uno em mais uma pracinha diferente. Aqui eu não me lembro de ter gravado anteriormente para o canal, né? Então nós estamos aqui de frente para o painel satélite do Uno, né? E nós vamos poder falar um pouquinho justamente aí sobre o marcador de combustível. E para isso a gente precisa, antes de qualquer coisa, né, entender exatamente como ele funciona, qual é o parâmetro que ele tem ali de funcionamento. O marcador de combustível é um dispositivo elétrico, né? Então ele tem um positivo pós-chave e é por isso que quando você liga a chave e ele só funciona apenas aí com a chave ligada, né? Então você tem um positivo que é pós-chave e o negativo, né, o que seria o potencial negativo, né, o pino, né, a ligação negativa dele, né, passa pelo sensor de nível, né, que é a boia do tanque, né? A boia do tanque tem uma resistência, de acordo com a resistência, há a diferença de potencial que se traduz na graduação do instrumento, ou seja, qual vai ser a posição do ponteiro, né? Então ele entra o negativo entra no sensor de nível, né? A outra extremidade da resistência é devidamente aterrada, então a resistência altera a tensão e por sua vez você tem a alteração aqui também da posição do marcador de combustível, né? E as pessoas geralmente perguntam muitas coisas acerca aí do marcador de combustível do Uno, né, que são bastante importantes a gente entender. Ele marca, né, do cheio, 3/4, meio tanque, 1/4 e o zero, né, que seria o momento que você está sem combustível. E você tem aqui, né, uma seção retangular, né, esse pequeno círculo, essa bolinha aqui, que é justamente a luz que indica a reserva. Mas nós já vamos chegar aí nesse intervalo nesse fator aí que eu estou pontuando com vocês, tá bom? Mas vamos lá, você pode me dizer, até aí todo mundo sabe como funciona o marcador do Uno, né? Mas eu observo algumas características, né, no marcador de combustível do Uno que me chamam a atenção e que são um pouco diferentes de outros veículos, e é exatamente isso que eu queria ponderar no seu vídeo, Jordan. Então vamos lá, primeira situação, né?
Muitas pessoas perguntam em grupos de né, das redes sociais, em grupos de WhatsApp e tal, o seguinte: eu faço uma curva com esse carro, o ponteiro do combustível mexe. Eu passo num buraco, o ponteiro mexe. Abaixo de um quarto, geralmente, né, abaixo de um quarto, ou até mesmo abaixo do meio tanque em alguns casos, eu vejo uma imprecisão muito grande no ponteiro, né? Então as pessoas acabam questionando muitas vezes esses detalhes aqui, essas características do marcador, e muitas vezes não entendem o porquê que elas acontecem desse modo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, as pessoas perguntam muito, né, o porquê que o ponteiro oscila, né, que ele se mexe muito e se isso é normal. A primeira situação é a seguinte, meus amigos. Esse painel, esse sistema aqui de leitura, né, do nível de combustível da Fiat mais antiga, não tem um reostato ou qualquer tipo de elemento, né, que estabilize o ponteiro. Ou seja, toda e qualquer variação que exista lá no tanque, ou seja, a gasolina balançou, o combustível balançou no tanque, automaticamente o ponteiro vai receber, né, essa movimentação pela alternância ali de posição do sensor de nível. É justamente por causa disso que o seu ponteiro mexe, tá? Quando você passa num buraco, quando você faz uma curva. Então ele não tem reostato ou qualquer outro dispositivo que estabilize o ponteiro. É por isso que ele balança tanto, tá? Segunda situação, ainda sobre essa questão do ponteiro ser, né, mais instável, por exemplo, abaixo do meio tanque. Agora o Uno está com um pouco mais, está com meio tanque praticamente. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu abasteci esse carro, mas tudo bem. Né? Por que abaixo do meio tanque, por exemplo, você tem uma variação maior no ponteiro? Imaginem vocês que quando você está com o tanque cheio, né, ou com mais gasolina no tanque, você tem, né, uma probabilidade muito menor, né, da gasolina ter uma grande movimentação, porque o tanque está com o seu espaço repleto ou praticamente todo preenchido de combustível. Então o sensor de nível se mexe menos. Quanto menos ele se mexer, menos esse movimento de lá será transmitido para o ponteiro. É por isso que do meio tanque para cima, né, você não tem uma variação tão grande. Ao contrário de um quarto, né, ao contrário do meio tanque, onde você passa, faz uma curva, pega um aclive ou um declive, pega o carro com uma inclinação significativa. Aliás, aqui mesmo, ó, pessoal, vocês podem ver que o carro, não sei se é nítido, mas eu estou na rua estacionado e o carro tem uma inclinação. E naturalmente isso também pode, né, se transmitir numa variação ali, justamente da posição ali do ponteiro, né? Porque a gasolina não está exatamente nivelada aí no tanque, na posição que eu parei o carro aqui. Tá bom? Mas vamos lá, retornando ainda em relação à questão aqui do marcador de combustível, né? E da questão da estabilidade do ponteiro. Então, totalmente normal, nesses uninhos da década de 90 e os seus derivados, essa linha Fiat, né, que você tenha variações no ponteiro. Isso não é problema, isso é uma característica de projeto, justamente por ser um sistema muito simples. E essa simplicidade é tão grande que praticamente leva, em algumas situações, à imprecisão do quanto você tem de gasolina, né? A imprecisão instantânea, logicamente, né? Claro que você vai sempre ter um parâmetro ali suficiente para saber quanto tem de gasolina no seu carro, tá? Agora vamos lá. Ainda sobre essa questão da variação, né, do ponteiro. Essa simplicidade da Fiat acabou levando, né, a montadora a criar uma situação que é curiosa. Vejam, né, que a luz da reserva não é como em outros carros, que chegou ali na reserva, ele acende uma luzinha no painel e fica. Então, pela ausência do reostato e assim por diante, né, você tem, né, esta luzinha da reserva que eu já mencionei anteriormente. Como ela funciona? Toda vez que o ponteiro atinge a posição 0, que é essa posição nominal aqui, né, por meio, né, da posição lá da boia, essa luz vai se acender a lâmpada da reserva. Ou seja, quando você passar em uma curva, geralmente isso acontece em curvas, né? Quando você passar por um buraco e você já estiver com pouca gasolina, né, ou próximo ali da reserva, o balanço do combustível pode levar o sensor a chegar num nível baixo e acender a luz. Então o que a Fiat estabelece no manual? Na página, eu não me lembro agora se é página 17 ou 18 ou 13, no manual do Uno, vocês vão ver uma foto aí, porque eu não trouxe o manual, esqueci o manual do carro. Bom, mas é o seguinte, toda vez que essa luz se acende, né, piscando pela variação do ponteiro, indica que há entre 5 e 7 litros no tanque, tá? E a partir do momento que ela começa a aparecer de forma constante, tal qual é num outro veículo, por exemplo, é sinal de que você tem pouquíssimo combustível e a Fiat recomenda que você abasteça o veículo em caráter imediato, né? Então funciona aí mais ou menos
né, nesse sentido, né? Essa é a recomendação da Fiat, né? Então, por exemplo, esse Uno aqui é o seguinte, eu sei que a reserva está começando a chegar, quando eu faço curvas para o lado direito, pode parecer brincadeira isso, e ela começa a piscar. Se começar a piscar muito quando eu faço a curva para o lado esquerdo, eu sei que a gasolina já baixou bem, e se ela ficar totalmente acesa, né, tal qual eu falei, é realmente sinal de que o combustível está acabando, ainda que este carro, tá? Ainda que este carro, esse marcador, ele minta muito para menos. Este Uno, não estou falando que é o Uno, este carro em especial, o algodão doce, ele tem essa característica, tá? Em relação aqui ao marcador de combustível. Então, em suma, funciona mais ou menos deste modo. Como eu falei para vocês, é um dispositivo bastante simples. Por outro lado, agora eu queria tocar em um outro assunto, né? Ainda dentro dessa questão do marcador, que é o seguinte. Você pode me perguntar, Jordão, o meu marcador não funciona, eu tenho problemas com o marcador de combustível do meu Uno. Não estou falando de imprecisão, eu estou falando de mau funcionamento. Vamos supor, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ligo a chave e o marcador não se mexe, em nenhuma hipótese. Eu posso encher o tanque, mas ele não mexe. Bom, o primeiro teste que você vai fazer é o seguinte, você vai até o sensor de nível do teu carro que fica embaixo do banco traseiro ali, né, eu comento sobre isso e mostro a localização e tal no vídeo das mangueiras de combustível do Uno, que é esse que está no card aí em cima, tá? Então eu não vou adentrar muito essa questão do sensor de nível agora, tá? E você vai desligar ali o conector, né? E você vai fazer o seguinte, você vai fechar continuidade entre os dois pinos do chicote. Por quê? Automaticamente, quando você cria continuidade ali, você aterra 100% o seu marcador. E 100% aterrado, esse marcador ele precisa indicar tanque cheio. Tá? Então, se você aterrar ali, né, você vai ligar a chave, ele tem que marcar tanque cheio. Isso indica que o teu problema está no sensor de nível. Ah, fiz isso, não aconteceu nada aqui. Você pode ter um problema no marcador propriamente dito ou no chicote. E quando eu falo do chicote é o quê? É um fio rompido, é um aterramento deficiente, é alguma coisa nesse sentido, tá? Aí outra possibilidade, né? Vamos supor que você aterrou lá e funcionou perfeito. É sinal de que o seu sensor de nível não está funcionando. Seja porque furou a boia lá e baixou o acionamento, a haste, né? Seja porque eventualmente uma parte da pista resistiva, meu vídeo do sensor de nível explica bem isso, né, sobre o sensor de nível. O sensor de nível, por exemplo, ele desgastou, né, e não tem mais como fazer a leitura da resistência pelo potenciômetro que tem interno ali, da boia tubular. É natural, né, que você acabe não tendo uma boa leitura, ou às vezes tendo leitura apenas em uma parte da resistência. Às vezes ele só marca do meio tanque para baixo, só uma parte que ele marca, outra que ele não marca. A outra situação ainda em relação a diagnósticos e características que eu queria pautar nesse vídeo com vocês também, tá bom? É o seguinte, muitas vezes eu vejo as pessoas comentando em clube de Uno, né? Eles têm algumas pessoas têm esse entendimento que não é de todo errado, e eu não vou nem dizer que é errado, mas que ele pode ser contestado, né, de um certo modo, que é o seguinte, muitos dizem, né, que o marcador do Uno ele demora mais para baixar do meio tanque para cima, né? E do meio tanque para baixo ele baixa com, né, abaixo de meio tanque, né, o ponteiro ele tem uma ação ali, né, para representar o consumo, né, de uma forma mais rápida, né, como se o ponteiro baixasse mais rápido. Eu tenho alguns entendimentos para isso, tá? Eu tenho algumas linhas de raciocínio para tentar caracterizar esse ponto, que o meu Uno realmente ele tem um pouco disso. Não vou dizer que de uma forma geral, mas ele tem. O que acontece quando você está com mais de meio tanque? É o que eu falei antes. O sensor de nível ele tem menos espaço para atuar nos balanços do carro, né? Então você geralmente, né, acaba tendo uma precisão maior por ter mais gasolina. Então, quando você tem menos gasolina, no caso desse sistema sem reostato, naturalmente você vai ter uma imprecisão maior, melhor dizendo, no ponteiro, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que lembrar o seguinte, esse Uno aqui vai fazer 30 anos no ano que vem. Esse ano, agora em outubro, ele faz 29, né? É um carro que tem 30 anos, o sensor de nível deste Uno em especial é original ainda, e funciona. Mas eu sei que esse carro, inclusive com o antigo proprietário, eu no início desse carro tinha esse hábito, e eu tenho certeza que os outros proprietários anteriores também poderiam ter
esse hábito, né, esse costume, né, de eventualmente andar geralmente com pouco combustível, um quarto, meio tanque, raramente completar. Então, boa parte do tempo de uso do sensor de nível se deu, né, naturalmente, lendo a mesma parte, a parte ali abaixo do meio tanque. Então o desgaste da pista do meio tanque para baixo é maior, e isso aumenta naturalmente a imprecisão, e que pode passar a impressão de que o ponteiro baixa mais rápido. Talvez ele baixe mais rápido porque o sensor de nível não tem a mesma precisão, né, do que seria acima do meio tanque. Então essa também é uma ponderação legal da gente fazer. Então, em suma, né, o marcador de combustível do Uno funciona aí com essas características. Bom, pessoal, uma vez que vocês aí já assistiram ao vídeo aí, né, a explicação, toda essa parte conceitual do marcador de combustível do Uno, os testes, funcionamento e tudo isso que vocês puderam aí acompanhar nesses minutos, eu só tenho a me despedir, né, o que me resta aqui no vídeo de hoje é me despedir andando nesse carrinho que a cada dia está mais gostoso de guiar. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Uno, né, e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções aqui no canal, nas suas respectivas séries de vídeo. Não deixe realmente de acionar o sininho, porque aí você fica sabendo sempre daquilo que rola aqui no canal. Lembre-se que é sempre um grande, na verdade é um enorme, é um gigantesco prazer tê-lo aqui comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.